Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e no episódio de hoje, o rei do triatlon, Leandro Macedo. Bom, Leandro dispensa apresentações, então vamos direto para o episódio, que é o que importa, né? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, o grande Leandro Macedo. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Gabriel? Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer ter você aqui. Falei com você, né, offline, que primeiro conversei com o Barcelos agora recentemente, então tô ruim de convidado aqui, né? Tem pouca história nos convidados que eu arrumei aí. Bom, antes de a gente começar a falar aqui do nosso patrocinador, o Jogo Justo. O Jogo Justo, o maior clube de benefício com impacto no esporte do Brasil. Você garante descontos em mais 360 empresas e ainda transforma o esporte nacional. Então, quem tiver no YouTube, a gente vai deixar aqui o QR Code para acessar. Vai estar na descrição do episódio também. Enfim, vai estar no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. Vamos lá, Macedo. Como é que tá a Brasília aí? Como é que tá a minha cidade? Tá ótima, como sempre. É o melhor inverno que existe aqui. Frio, mas seco, sem chuva. Então, dá para treinar, só se agasalhar aqui. A galera, a gente fez a live falando sobre a PTO e o pessoal, como é que vai estar o clima em Brasília? Aí a gente falou, a única certeza é, não vai chover, fica tranquilo. Não vai. E ainda não está seco, né? Daqui semana que vem, assim, lá para o dia 13, não está tão seco ainda não. Ainda tá tranquilo. O pessoal que não conhece Brasília, não vá a Brasília de julho a setembro. Se você tem problema de respiração, porque vai sangrar o nariz, vai umidade 12, 18. Eu lembro de moleque não tinha aula de educação física. Brasília é muito engraçado esse período. E você não é de Brasília, né, cara? Na pesquisa aqui eu fui ver, você não é natural de Brasília. Né? Abraçou Brasília, mas... eu nasci em Porto Alegre, né? Sou gaúcho. Aí eu me chamo de candangucho, que eu não participei da construção física de Brasília, mas da construção ideológica. Aí me chamo de candangucho. Brasília é bom demais. E é até bom que na minha carreira, assim, quando eu fazia um resultado tal dos jornais de Brasília, falava, o brasilense Leandro Macedo e tal, e o Zero Hora lá de Porto Alegre, o gaúcho, não sei o quê. Então tinha dos dois lados, tinha mídia. Contanto que estejam falando bem, tá bom, né? Não, e até você citou essa coisa de mídia. Bom, sou recente no triatlo, tenho 8 anos, 9 anos, e eu lembro muito de moleque, por ser de Brasília, de assistir no DFTV. Tinha lá, né, o triatleta de Brasília. Aí tinha sempre você lá ou no DFTV ou na parte de esporte, né, dedicada ao DF, ali no Globo Esporte. E passava você nos Fest Triathlon, era muito legal. E por isso que eu falei, é o brasiliense. Está no DFTV, é o brasiliense. E, bom, então, mas você morou a vida inteira aí, né? Basicamente, depois eu vim para cá com 6 anos, né? 6 anos de idade, eu fiz toda a minha adolescência. Na época que em Brasília, que a gente andava, né, de bicicleta para cima e para baixo, futebol, passei o dia inteiro na rua, né? Poucos prédios ainda em construção, tudo. Então era bem tranquilo. Ainda comparado com outras cidades, né? Sim. Eu moro em São Paulo há 13 anos, eu vou para Brasília, eu acho que eu estou no interior. Desculpa, pessoal de Brasília, não me xinga, adoro minha cidade, só que o ritmo é muito mais tranquilo. Sim. Mas você é um cara tranquilo, né? Fica bom, né? Você tá no teu perfil, né? E, bom, para quem não conhece esse cara aqui, o Leandro Macedo, né? O pessoal começou no triatlon na época dos watts, aí que já tinha potencímetro, né? Leandro Macedo já pratica há muito tempo, não vou citar números, né, Leandro, para não ficar também, não entregar a idade. Mas o Leandro Macedo foi o primeiro campeão mundial de triatlo em 1991. Já fez o circuito por vários anos. Você foi para a Olimpíada em 2000 e 2004, não é isso? Isso. 2000 no melhor brasileiro em 2000. 2004 eu não lembro a sua posição, pesquisei aqui, deixa eu ver. Fui melhor brasileiro, fui 31º. E no Sydney foi 14º aqui que eu peguei nos primeiros jogos. Bom, já que a Olimpíada está muito em voga, como é que
Conta um pouquinho, assim, como é que foi essa tua história. Bom, eu falei com o Leandro aqui offline, né? Quem quiser saber a história toda do Leandro, detalhe por detalhe, eu sempre indico a Endorfina, do Miguel, do Michel. Michel. Então, pode ler lá. A gente vai saltar alguns capítulos aqui. Mas como é que é essa sensação, cara, de Olimpíada, de estar nos Jogos? Então, Gabriel, o triatlo entrou nas Olimpíadas só em 2000, né? Uhum. E eu vinha, assim, idealizando e perseguindo as Olimpíadas, assim, não digo no primeiro ano, lógico, eu não tinha noção aonde que eu ia chegar, mas depois que eu, né, vislumbrei que eu tinha condições, eu comecei a almejar participar das Olimpíadas dentro do triatlo. Então, 92 em Barcelona não entrou, fui campeão do circuito mundial, né? Em 91, né? Se tivesse 92, estaria na disputa. Uhum. 96 foi o de Atlanta. 95 para 96 foi o ano de. Tá ouvindo direitinho? Tô sim. Foi em Atlanta, né? 96, é isso? 96 foi Atlanta. Aí também não entrou. Tem várias histórias. Eu participei desse processo todo, né, de disputando o circuito mundial, na época o Les McDonald's tentando inserir as Olimpíadas e as negociações e por que não entrou em 96, né? E eu fiquei, pô, chateado porque a condição de entrar em 96 era que o triatlo entrasse junto com o pentatlo moderno, e que era uma confederação da Rússia na época, né? E ele não queria dividir o bolo. Falou, não vou entrar com o triatlo, a gente vai ser uma secção de uma confederação de pentatlo moderno. Eu falei, pô, entra. Só entra, né? Depois a gente resolve, né? Só entra, depois a gente vai crescendo. Daí, não aceitou isso, não entrou em 96. Aí eu entrou em 2000, até para mim foi tarde, né? Que eu já não era mais o melhor corredor do circuito, já, né, em 91 fui o primeiro, em 92 fui oitavo, em 93 fui quinto, aí afastei em 94 do circuito, 91, 93, 95 eu fiquei afastado, 96 eu voltei, aí liderei o circuito de novo, mas não entrou, né? Aí quando eu já estava desistindo, aí que eu soube lá para 97 que foi anunciado tal que eu falei, agora eu já ia partir nessa época para distâncias longas, né? Uhum. Falei, ia parar de fazer as distâncias olímpicas e me dedicar às distâncias longas, mas aí entrou e eu fui para as Olimpíadas com 32 anos. Mas ainda até hoje é o melhor resultado, infelizmente, né? Mas não fui no meu, assim, Teu ápice. no meu ápice, não. E é evidente, assim, hoje, né, nas Olimpíadas, o pessoal cria muita coisa em cima de medalha, né? Você vê, na época a mídia, então, era muito mais, digamos, ignorante, assim, por falta de informação, né? O que se falava no jornal, o jornalista acreditava, não tinha nem onde conferir se era real ou não, né? Então, todo mundo que ia para as Olimpíadas era medalhista, tinha chance de medalha. Né? E fazendo uma análise bem técnica, assim, cara, não existe, no triatlo não existe zebra, né? Não é que nem o futebol, cara. Ou o cara vem mostrando uns resultados consistentes, né, no circuito mundial. Assim, não tem um cara que vai ganhar as Olimpíadas que nunca chegou entre os 10 no WTS. Não existe. Né? Talvez pode até existir agora nessa pandemia que o povo não está competindo, mas ainda vão ter algumas provas para ver quem, em que nível que está. Mas não adianta iludir a mídia, o povo brasileiro, e dizer que vai ganhar medalha se você não tem resultado consistente no circuito mundial ou no campeonato mundial. E deu para ver, que você falou da falta de ritmo, nas últimas semanas teve prova, o Mário Mola não está andando o que andava, né, o Vicente Luis não está andando o que andava, o Blumenfeld está bem, está constante. Tá competitivo, né? Mas e a Olimpíada é que negócio, né? Também acaba dando chance, você falou, tá dentro do top 10, mas às vezes o cara que nunca ganhou, mas tá dentro do top 10, tem aquele dia abençoado ali, né? Então, o cara vem com resultados consistentes, entre o top 10, qualquer um pode vencer. Aí puxar um pico, uma preparação e tal, mas não existe milagre. O cara ganhou hoje, é que hoje mudou, né, Gabriel? Na minha época, existiam os níveis, né? Assim, a Olimpíada, depois que entrou, né? Antes das Olimpíadas existia o Campeonato Mundial, que era a primeira divisão.
a World Cup é a segunda divisão. Aí vinham os pré-olímpicos, terceira divisão, né? Aí foi em 2006, 2007, que eles criaram o WTS, né? Que passou a ser, após a Olimpíadas, a primeira divisão, o World Cup caiu para a segunda divisão, aí tem os continentais, que seria a terceira divisão. Então, o pessoal confunde assim, né? E até a própria confederação se confundiu nesse período aí. E até explicando para a galera que você falou, para largar na primeira divisão, você tem que ter pontos, né, no ranking, que geralmente você vai fazer os continentais para começar a ganhar ponto, largar na World Cup para poder ir para a WTS. Só quem está na WTS pode largar na World Cup, né, que aí vai da escolha do atleta, né? Para você ter uma ideia, hoje acho que só a Vitória que está em condições de largar uma WTS, que tem pontuação para largar, né? Se eu não me engano, até recentemente era. Né? Não sei se a Luísa Batista tem, mas acho que dos masculinos, acho que não, ninguém tem ainda. Não, acho que não. Pontuação para largar, né? Porque uma WTS pontua muito mais, né? Mas o nível é muito mais alto também. Então, Gabriel, eu sinto falta assim de uma mídia mais técnica, sabe? Do triatlo, de realmente explicar tecnicamente, tal, para não ficar só no. Vamos fazer, então. Acabei de contratar o cara aqui para fazer. Leandro Macedo, cara. Vamos fazer, que isso é legal de explicar, que a mente é bem confusa. Às vezes, eu já tive a oportunidade de ver atletas na lista de espera para poder ver se larga ou se não larga, enfim. É legal entender essa evolução. Tipo, um pódio em World Cup é legal? Óbvio que é legal, mas talvez um top 10 WTS com field completo também possa significar mais pontos como estratégia, né? Também, enfim. Ter vitórias é bom, mas tem esses pontos das estratégias também, né? De como é que vai largar e tudo. E você falando em jogos, você pegou aquela transição, né? Que para quem não sabe, antes das Olimpíadas, para entrar nas Olimpíadas, uma dos pedidos era que se adotasse o vácuo, né, no ciclismo, para ficar mais televisivo, né? Para ficar um pouco mais dinâmico, né? A transmissão. E você pegou essa fase. Como é que foi para você? Você gostou da ideia no começo? Não gostou? Então, 91 foi sem vácuo, né? Mas, assim, eu entendo, mudou um pouco o esporte, a estratégia do esporte, né? Não mudou, o esporte em si não mudou, mas a estratégia, o treinamento, tudo, o foco. Como eu já postei uma vez, muitos bons atletas, no primeiro momento, desanimaram com essa situação, né? Porque achavam que o esporte tinha que ser só contra-relógio, sem vácuo e tal. E meio que abandonaram o esporte e tal. Até eu citei o Brad Bevan, que era um excelente atleta, acho que foi em 94, eu não fiz o circuito, ele ganhou todo o circuito também. Ele disputou comigo em 91, não, em 91, algumas provas, eu acho. Eu sei que em 94 ele ganhou tudo, em 95 estava começando essa transição, né, com vácuo, e ele meio que era excelente nadador, excelente ciclista, corria bem, mas desanimou, né? Assim, eu entendo que foi assim, foi uma necessidade para o triatlo ser inserido nas Olimpíadas, uma exigência, na verdade, né? Porque o que acontecia, Gabriel, na época lá? Assim, terminava uma prova nos mundiais, por exemplo, o Mundial na Austrália, né? Aí eu fiz lá, foi o meu segundo melhor resultado lá, em 91 eu fui quinto no campeonato mundial. Aí tinham os australianos lá correndo, tinha os fiscais, cara, assim, basicamente só os estrangeiros eram chamados a atenção do vácuo, né? E os australianos meio que liberados para pegar vácuo. Então, assim, terminava a prova, ficava aquela coisa, o cara, todo mundo viu, o cara pelo vácuo, tal, não sei o quê, e ninguém desclassificava, televisão, filmando e tal, assim. Aí os caras imaginaram, como é que vai ser nas Olimpíadas? O cara cruza a linha de chegar em primeiro, mas depois de sair o resultado, não, o cara não é o primeiro. Então, nas Olimpíadas não permite isso, uma regra duvidosa, né? Ou é ou não é. Então, acho que eles consideraram o melhor caminho para ficar mais motivante visualmente, para a regra ser mais aplicável, fácil de aplicar e não ter essas distorções, essa dúvida, né, de quem ganhou, entrou.
aí, assim, foi o preço que acho que a gente pagou nesse momento para entrar, né? Não que o triatlo morreu nesse sentido, outras provas cresceram, né? 100 vácuo, provas longas, e eu ainda não duvido que, né, como a ITU agora conseguiu inserir o relay, né, o revezamento, né, mais uma medalha para o triatlo, que no futuro tenha uma prova de contrarrelógio, uma prova que seja, né, mais do triatlo raiz, né, originalmente, sem vácuo. Então, acho que é um processo. Mas eu não, assim, como eu ganhei em 91, né, assim, para mim mudou, tive que me adaptar, né? Teve uma das consequências, o pessoal não percebeu, talvez, assim, a minha natação, minha corrida era muito forte, né? A bike eu melhorei e estava já me defendendo, sem vácuo e tal, mas a natação ainda era uma dificuldade, né? Estava melhorando, aprimorando. Com a introdução do vácuo, a natação se tornou mais importante ainda, né? Então, quem já nadava muito começou a nadar mais para conseguir fugir dos corredores e formar um pelote. Então, o início da prova, a natação, o início da prova, alterou toda a dinâmica dessa prova. Eu tive que, para me adaptar, às vezes eu até saía junto e perdia no comecinho. Então, é uma dificuldade que muitos têm com prova com vácuo, né? Então, começa a treinar, botar o rolo na beira da piscina, aí dar um tiro de 200 metros, cair para o rolo, forçar, sair do lago, fazer um treino no lago, botar um cara de moto atrás de mim, põe 50 por hora aí que eu tenho que sair da água e colocar 50 por hora por uns 5 minutos, aí até encaixar no pelotão. Então mudou a estratégia, a importância da transição, né, nesse sentido, que com vácuo a transição era rápida, mas não tinha essa necessidade toda de você não... Né? Hoje você perde 5 segundos numa transição, você pode perder o pelotão, né? Então, eu me especializei nisso, como fui um dos atletas com uma transição mais rápida, principalmente da natação para bike, né? Porque eu tinha essa necessidade, então eu fui treinando isso. Assim, não tinha ninguém que fazia. A minha estava sempre entre as primeiras ali, 15 segundos, né? E tinha gente que fazia 20 segundos e já estava devagar. Né? É, Da bike T2, né? que os 5 segundos na água você tirava ali na transição. Na transição melhor você tirava 5, 10 segundos que te poupava um ritmozinho bom ali na natação. Sim. Não, senão já era. Você perdeu aquele gap ali, já É. não busca mais. E hoje virou muito isso, né? Aí, se você vê a ITU hoje, são nadadores, né? Tem que nadar, quem nada um pouquinho pior já era. Perdeu o primeiro pelotão, depende muito ali do pelotão. Se tiver os caras bons ali, ciclistas fortes, já era. Você não pega mais e aí a chance é de você lutar por um top 20, né? 25 no máximo, né? Com sorte. Né? Sair buscando não tem mais é difícil hoje em dia. Né? O nível, sim. Então, eles estão... Antigamente, não tinha tantos bons nadadores no triatlo, né? Então isso influenciava, às vezes saía 1, 2 na frente, mas o grosso do pelotão estava mais atrás, né? Então era onde eu me inseria ali. Aí facilmente com o vácuo pegaria aqueles 2, 3 na frente. Agora hoje acontece que aqueles 2 se multiplicaram, viraram uns 15. Né? Todo mundo são excelentes nadadores. Na época, assim, o Shiro era, para mim, considerado o melhor nadador do triatlo do mundo, né? Junto a ele tinha um francês, tinha um japonês, mas o Shiro, na minha opinião, assim, era para todas as situações. Se o mar tivesse mexido, não tinha ninguém podia sair junto, mas não saía na frente dele, não. Né? Rato de praia, tal. Eu aprendi muito com ele, né? Em como lidar dentro d'água, como pegar jacaré e tudo. Então ele tinha uma habilidade dentro d'água, né? Isso não se perde. E que em condições adversas assim de mar, e se fosse tranquilo também estava na frente. E aí teve que aprender, né? Teve que investir bastante tempo para poder, porque para você em teoria foi boa, né? A mudança, né? Se eu fosse pensar friamente, né? Falo, pô, se eu sou melhor na corrida e puder poupar o pedal, minha corrida vai ser melhor, né? Mas tem esse detalhe da natação, né? Que tiver essa deficiência na natação não chega, né? Então como eu tive resultados nos dois, né? Então não posso falar assim. Já o Manzan,
acho que teve mais resultados com vácuo, né? E também estava em 94, ele teve bons resultados também quando júnior sem vácuo, mas depois com vácuo. A princípio ia favorecer o bom nadador e que corresse, né? Eu estava no meio termo, assim, minha natação não era o forte, né? Então eu ainda continuei sofrendo de outra forma e, né, talvez com a natação, com a prova sem vácuo, né, a natação não estava tão influenciando tanto assim. É legal ver também a evolução do esporte, que hoje você tem esse tipo de comportamento hoje está indo para o meio Iron, né? Hoje no meio Iron, o cara que não nada tá lascado, né? Sim, também. A natação no meio hoje é rápida, quase um de olímpico. Né? A transição tá rápida, hoje está tudo mais acelerado, né? Até a transição de Ironman tá... para profissional, né? Para meus alunos, tudo bem, pode ir devagar, tal, mas também não vai levar 10 minutos na transição. E o bom é que o relógio entrega agora, né? Você pega no Training Peaks lá e fala, cara, que transição foi essa, né? Pelo amor de Deus. Pô, vai, come caminhando, pô. Se tiver que ir no banheiro, vai no banheiro também, mas vai comendo e caminhando. Pelo menos você está indo para frente. tá economizando quilômetro ali. Né? E você foi, depois você falou que deu uma pausa, você estava flertando com a longa distância e você voltou por causa da Olimpíada, né? Mas você chegou a fazer Ironman, né? Nesse período? Fiz. Então, Gabriel, o que acontece, assim, assim, eu tinha esse sonho de participar das Olimpíadas por 2 motivos. Que eu foquei mais nas Olimpíadas, né? Primeiro, que era um sonho realmente participar, se tornou, né? Assim, de participar desse grande evento, inclusive eu fui participei a segunda vez que eu já ia, depois do Sydney, eu já ia passar para as provas longas também, né? Mas como ia fazer 100 anos, no local que iniciou, em Atenas, eu falei, cara, ainda sou o melhor brasileiro, ainda consigo classificar nesse ranking maluco aí. Aí me classifiquei e fiz, mas ciente de que eu não ia fazer mais do que eu fiz de 91 a 96, né? Mas, e outra que, não sei se você sabe, a UADA foi criada final de 99, né? E só a partir de 99 que foi criada uma agência independente de doping, né? Então, assim, eu me sentia muito mais seguro em provas oficiais, né? Que tinham comprometimento e com exame antidoping, e ainda assim é difícil, mas existia, do que as provas promocionais, né? Então, assim, provas profissionais não têm um compromisso com, digamos, né, com a ética, com o esporte, com a saúde, assim, é muito mais business, né? E do que por exemplo, o COI, né, que desenvolve esporte no mundo todo e tal, e tem. Ainda assim é difícil, mas nas provas profissionais era para mim impossível, assim, cada um fazia o critério que quisesse, né, de doping, pegava quem quisesse, livrava a cara de quem quisesse, né, para você ter uma ideia nessa história, assim, muita gente não sabe, mas, por exemplo, o Scott Molina, né, que corria nos Estados Unidos, ganhou um Ironman e tudo, foi pego na Europa, na época, foi proibido de correr na Europa e continuava correndo, sendo permitido correr nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, né? Chegava aqui negócio, tal. Mas ele foi pego lá e nada, não existia uma. Então, assim, eu me desanimava com isso em provas longas, né? Porque a diferença é muito grande, lógico, em prova curta, mas muito maior em provas longas, né? Então, assim, eu falei, cara, não vou focar minha energia nisso como profissional, né? Vou focar nas provas que eu tenho, sei que tem pelo menos mais chance de ter um fair play, né? E assim, como eu nunca pensei, nunca me sujeitei a entrar no doping, né? Não é porque eu, sabendo que alguns tomam, que eu ia entrar nesse jogo, porque além da questão ética, eu preservo minha saúde, porque tem os comprometimentos, né? Esporte é saudável desde que você respeite seu organismo, né? E
E é muito comum, assim, né, associarem na época, principalmente o ciclismo, né? Você, às vezes, era patrocinado por uma bicicleta, uma marca italiana lá, o cara veio perguntando, assim, que tinha equipes de ciclismo que eles patrocinavam. Você toma vitamina? Eu falei, tomo. Você toma ferro? Já tomei ferro. Aminoácido já. E hormônio? Eu falei, não. Aí, tipo assim, mas como? Você não toma, você não é atleta profissional? Caramba. Então, assim, existe uma cultura que eu não sou adepto e pratico o esporte por outros motivos. Aí não performance a todo custo. É broxante, né, cara? Você vai, faz seu treino, faz tudo e perde numa situação que você sabe que o field não tá equilibrado só no talento, né? Sim. É. Isso tem melhorado, acho que, bom, aqui o doping vai estar sempre à frente do antidoping, né? Então, os sistemas de dopagem estão sempre avançados, mas acho que foi um baita avanço também quando chegou no Age Group, né? A gente começou a ver umas coisas no Age Group que fala, não é possível, tem alguma coisa errada aí. E hoje você tem, e as próprias provas promocionais começaram a fazer acordo com a WADA, né? As grandes, pelo menos, né? É melhor, sim. Infelizmente tem que vigiar o povo, né? Que não... E o ciclismo, então, que tem um histórico ainda maior, né? Já vem com esse peso, né? Hoje o ciclismo tem que lutar para dizer que não é dopado, né? Não é o contrário, né? Então, voltando ali, assim, eu segui essa carreira das Olimpíadas por essa vontade aí e nunca foquei, fiz Ironman, as provas longas, tudo, em intervalos, né, entre classificações e tal. Já tinha uma brecha ali, tipo 95, eu ganhei a medalha de ouro lá, falei, tô com ano ganho e tal, agora esse segundo semestre vou treinar pro Havaí e tal. Mas não dei sequência. Quando eu ia dar sequência, eu resolvi fazer 2004. Aí chegou em 2004, eu falei, agora eu já estou cansado. Agora eu vou abrir meu negócio, vou parar em casa, parar de viajar. Aí então não entrei. Fiz cinco provas longas em Ironman, fiz mundiais da ITU, de longa distância, né? Não tinha tantos meia distância, né? O meia Ironman, o half, né? Naquela época não tinha um circuito, porque era a prova que eu mais gostava, na verdade. Era uma prova boa para você, né? Suas características eram... E hoje mudou, né? O cenário hoje está muito... Até estava aqui na pauta, enfim, eu gosto de... Se o papo está permitindo, hoje é melhor antecipar a pauta. Mas... E o que você acha que mudou hoje que você está também como treinador? Que o cenário que você é de uma época que tinha muita prova curta, eu ainda peguei o final das provas curtas ainda com um glamour, menos, muito menos, mas assim, e hoje a galera não fala, né? Você na assessoria deve pensar isso todo dia, que todo mundo quer começar fazendo meio Iron e Iron, né? O que você acha que aconteceu para as provas curtas irem perdendo esse apelo do pessoal, assim? Eu adoro prova curta, mas... Perdeu até, não sei até quando foi, mas o Campeonato Brasileiro era super valorizado, né? Tanto, eu não sei se foi um movimento que ocorreu em outros países também, né? A gente dizia que o Campeonato Australiano de Distâncias Olímpicas era um nível altíssimo, quase de um mundial, porque tinha uns 30 australianos que podiam ser campeões australianos e provavelmente estariam entre os melhores do mundo. Né? E no Brasil teve uma época que havia transmissão dessas provas, havia procura, o pessoal viajava, e amador com um profissional, né, participava da festa, tudo. Então tinha esse glamour, tinha essa procura. Mas acho que ainda não consegui interpretar bem, mas as provas promocionais, né, elas foram ganhando espaço muito, muito forte, né, em detrimento das provas oficiais. Né? Então, assim, elas não cresceram juntas, elas cresceram isoladas. O promocional foi tendo mais apelo, tal, foi se equipando, foi se organizando, né, divulgando, e aí foi daí que
as oficiais, né, foram perdendo um pouco de prestígio e não caminharam juntos, né? E então hoje o que acontece é isso, assim, o pessoal confunde triatlon com Ironman, você vê tamanha ignorância, assim, né? Desconhecimento, porque Ironman é uma marca, né? Assim como é uma marca muito bem posicionada, né? Mas assim como é o Challenge, é o Capixaba de Ferro, é o Cabra da Peste, Exato. né? Então Troféu são Brasil. marcas. Troféu Brasil, uma marca promocional, né? Ainda muita gente acha que o Troféu Brasil é o Campeonato Brasileiro, né? E é uma marca promocional. Então esse desconhecimento, essa falta de esclarecimento, né, às vezes atrapalha um pouco a evolução do triatlo oficial, né? Porque para mim tudo é triatlo, né? Agora, campeonatos mundiais para mim são os campeonatos oficiais, né? De uma confederação internacional. E campeonato, o Ironman é o campeonato mundial da marca Ironman. A marca Ironman. Tem o campeonato mundial do Chad, mas vai acontecer, tá para acontecer até pela ITU, ela fazer o mundial dela de longa distância nessas distâncias, né, de provas longas que o Challenge faz, o Full e o Ironman, Capixaba de Ferro e todos nas mesmas distâncias. Então vai ser a primeira vez, que não aconteceu por causa da pandemia ainda, e vai acontecer. Então aí vai existir o verdadeiro campeão mundial oficial nessas distâncias. É bem engraçado você falar, eu não tinha feito essa reflexão em relação ao ser campeonato mundial, ser campeão mundial de uma prova promocional, né? Porque tem óbvio, toda a aura de Kona, né? Tudo que Kona traz, mas não tá na ITU, né? Se abrir a ITU lá, não tá na lista, porque essa distância não é oficial, né? Não existe, né? Ali. Não é oficial. Não que, assim, eles fazem um excelente trabalho, todas as marcas, né? Acontece em outros esportes, né? Corrida de aventura, não sei se hoje tem uma confederação, mas tem o nome Eco Challenge também, que é o nome, né, super forte e tal, mas não sei se existe um campeonato mundial de corrida de aventura, né, ou se só existe das próprias marcas promocionais, né? A galera, essa semana eu gravei, né, falar com a galera, eu tô gravando aqui com o Macedo dia 27 de maio, dia 25 eu fiz uma live com o pessoal do Xterra, porque quando eu liguei para eles, falando com eles falei, cara, eu falei isso para ele, falei, triatlo não é só Ironman. E ele quase me mandou um beijo, assim, e falou, cara, obrigado, porque às vezes é difícil, a gente não consegue achar espaço, porque o pessoal só quer falar de Ironman. E é nada pedala e corre, seja no mato, né? Agora tá nisso. Triatlo é só Ironman. Antes achava que triatlo e Ironman eram coisas distintas. Você faz triatlo, mas e Ironman, você já fez? Né? Por acaso, a maratona não é atletismo, 100 metros não é atletismo, é uma coisa só, né? Eu vejo perfis, acho que no Instagram, que tá assim, triatleta e Ironman. Assim, eu acho, como você falou de posicionamento de marca, eu acho que o trabalho que o Ironman faz foi genial, porque eu jamais tatuaria na minha pele Coca-Cola, Gatorade, mas as pessoas tatuam uma marca, é uma marca. É óbvio que ela vende toda uma experiência por trás que faz com que a pessoa queira marcar aquilo pelo significado. Tem gente que vai pela moda, a gente sabe, mas pelo significado que o negócio tem, né? Mas é uma coisa que é legal que atrai gente para o esporte, mas é ruim que já chega com a cabeça. Eu vi, acho que uma entrevista com o presidente da federação da USAT, né, lá nos Estados Unidos, e ele tinha um número que é assim: quem chega, acho que pelo Olímpico ou pelo Sprint, 60% fica no esporte. Quem chega pelo Ironman, acho que é 20% a retenção, algo do gênero, assim, eu não lembro o número exato. Mas para mostrar, né, que a galera vai, faz e vai embora e vai para outro esporte também. Porque quem pratica triatlo e leva um estilo de vida, né, que o triatlo proporciona e gosta disso, permanece. Quem quer um título, um nome, uma tatuagem, vai buscar aquilo e vai conquistar, né? Aí vai fazer a tatuagem, de repente, pronto, já conquistei. Agora chega, né?
Não, mas Mas até, é curioso. mas assim, é bom que é uma, assim, atrai, né, Uhum. muita gente e cresceu muita gente em função disso, o esporte, né? Então tem seu papel, mas tem que esclarecer algumas coisas. Eu sou eu não gosto muito dessa palavra, mas eu sou um militante assim do triatlo, porque o pessoal fala, não vou fazer triatlo porque é muito longo. Aí eu falo, mas como assim longo? Ah, não, porque senão é de Ironman. Eu falo, calma, vamos sentar aqui, tem várias distâncias, dá para fazer. Pô, não sabia. Então, assim, é legal, né, que atrai. Eu acho que tem um papel, por exemplo, que teve, acho que a curta distância lá atrás, quando eu te falei que eu via na televisão, e eu fui fazer triatlon 15 anos depois do que eu tive contato, mas eu já sabia o que era triatlon por ver o Fast Triathlon que passava na Globo, tinha Beach Triathlon, eu lembro daquela prova com a chegada do Bliss, iogurte Bliss, estou entregando a idade aqui também, né? Iogurte Bliss, que tinha vários patrocinadores, enfim. Então aquele contato foi legal da curta, né? Talvez o Ironman seja essa outra, a longa distância, né? Tenha sido a porta do atual, não sei, teoria que eu inventei agora. Não, mas tem esse papel, mas a pessoa às vezes não conhece a história toda, né? E fica obcecada por É, é fogo. E, cara, dentro dessa época que a gente está falando das antigas, assim, uma coisa que acho que é um problema que tem muito hoje, e teve na tua época também, que é patrocínio, né? Patrocínio é sempre complicado, mas era uma época que tinha muitos. Acho que o esporte acabou sempre dependendo um pouco de mecenas, né? Pessoas, né, com donos de grandes empresas, mas que gostavam muito de esporte e usavam isso como uma ferramenta de marketing, né? E acho que um dos mais famosos foi o Grupo Pão de Açúcar, né? Sim. Né, como é que era na tua época? Era muito. Que eu lembro de você falando até no Michel, né? Que você falou, teve um ano que eu não viajei tanto porque eu não tinha muito patrocínio, mesmo tendo sido campeão mundial, né? Uhum. E era complicado, como é que era? Ah, se- sempre foi naquela época, né? Assim, o marketing esportivo naquela época era pouco, assim, né? Pouca gente tinha conhecimento e poucas empresas faziam uso disso mesmo, né? Era mais justamente o que você falou, cara que gosta tal, apoia, né? Eu fui o primeiro atleta patrocinado, triatleta patrocinado pelo Pão de Açúcar, né? Porque eu conheci o João Paulo Diniz numa prova, né? Acho que ele simpatizou comigo, viu competindo e tal, e eu fiz um contrato por Brasília primeiro, para depois fazer nacional, Uhum. né? Então, até hoje, João Paulo gosta e apoia esporte, né? Então, assim, não é uma coisa normal, né, que aconteceu, né, e de uma estratégia realmente de marketing na época, né? Hoje em dia, continua difícil, né, mas tem algumas aberturas, mas eu vou te dizer, assim, né, hoje em dia, se eu tivesse no nível que eu estava naquela época, eu não precisaria nem de patrocínio, porque você vê o Mola, por exemplo, o Mola foi o atleta que mais ganhou premiação, acho que foi em 2016, 2018, que ele, né, acho que foi $300 mil no ano, aí a segunda, ou junta com ele, foi a que ganhou o 70,3 e o Ironman, os dois mundiais, A aí Reef. equivalou, quer dizer, ele fazendo provas curtas, ele ou com $300 mil ao ano, eu não precisava nem de patrocínio, nunca cheguei a ganhar isso, né? Então, eu me sustentaria só com as premiações. Então, assim, existe, se o cara tiver nível internacional, hoje ele é autossustentável, só com as premiações. Uhum. Não precisa. Aí sim, aí o que vai vir de patrocínio vai ser consequência de ele estar lá em cima. Uhum. O que não aconteceu comigo. Eu ganhei, fui campeão do primeiro circuito mundial de triatlo. Na época o pessoal falava, você foi campeão de quê? De teatro? Eu, não, eu sou outro artista, artista do É. esporte. Aí, então, assim, não, assim, talvez o Brasil, na época, não estava preparado para absorver, para ter né, explorar essa, em termos de marketing, um campeão mundial, então não tive esse retorno. No ano seguinte foi um perrengue para viajar, para disputar o circuito mundial, ainda ter sendo o primeiro campeão do circuito mundial e o único brasileiro Uhum. mundial. Então, hoje em dia, o marketing parece que mudou bastante, né? Hoje tem as redes sociais, tal, que com atleta profissional hoje é muito mais caro do que patrocinar atleta amador,
né? E às vezes o retorno não são iguais, mas se diluir isso aí, né, dá um bom retorno com investimento baixo. Um atleta profissional demanda. A mesma coisa acontece com projetos, né, para alto rendimento. Você investir mesmo que seja lei incentivado, uma empresa, né, bancar um patrocínio individual de um atleta vai gastar uns 300 mil por ano aí para o cara ter condições de viajar, material, suplementação, tal, técnico, massagem, enquanto com o mesmo dinheiro ele patrocina um projeto social, né? Então, hoje no Brasil a gente não consegue absorver os dois, infelizmente, né? Cada um tem a sua importância, né? Lógico que o projeto social assim é de enorme importância para o Brasil, principalmente, né? Para tirar a criança da droga e instruir, educar, tudo, mas a gente não consegue dar sequência nesses potenciais, digamos, com o investimento para ele se tornar. Depois que ele se torna, né? Que é o caso do Brasil, no meu caso, depois que você já está lá no topo, beleza, mas muitos se perdem por não ter condições de chegar lá, né? De ter material para competir, viajar, tal. Muitos talentos, né? Engenheiro de obra pronta, né? Já pega... E a parte mais difícil do funil é essa, né? Quando você tá chegando ali, precisa de 17, 18 anos, né? Que você tá ali, vou fazer faculdade ou vou... Né? E não tem dinheiro. E aí tem a decisão tomar, né? É um pouco estrutural, né? A coisa aqui. Mas hoje, Gabriel, assim, cara, muito mais fácil, talvez não patrocínio, né? Que sempre foi difícil, mas Bolsa Atleta, existe hoje bolsas atletas, né? Para títulos internacionais, nacionais, às vezes existe bolsa estadual, nacional, né? Aqui em Brasília tem alguns programas de incentivo, assim como outros estados devem ter, independente da bolsa nacional. Né? Tem a carreira militar hoje em dia, né? Então, assim, não sei, hoje os atletas profissionais reclamar de patrocínio é porque não viveram na época que a gente estava lá, assim, porque tem os meios e a boa notícia é, se o cara tiver resultado, se conseguir chegar lá, entre os primeiros do ranking mundial, ele vai ser autossuficiente em termos de premiação. Você falou o negócio, você falou que foi campeão mundial e na época o marketing esportivo não estava pronto para o triatlon. Você acha que hoje tá? Se, digamos, aconteceu o negócio, de repente temos um brasileiro campeão mundial ou medalhista olímpico, você acha que o Brasil estaria pronto para triatlon, teatro? Então, acho que hoje a mídia está muito mais forte, né? Hoje tem muito mais marcas no Brasil que poderiam apoiar, né? Marcas assim, afins ao esporte, né? De bicicleta, de tênis, tal, como outras grandes marcas de outros, né? Né? Televisiva ou outras empresas que acho que apoiariam, né? Porque é mais tá bem mais divulgado e tem mais condições de fazer campanhas, tal isso. E o triatlo é muito bonito assim, né? O triatlo tem um apelo legal para qualquer empresa social, o nome, né? Perseverança, força, fibra, tudo. Então, eu acho que seria muito mais fácil, né? Só precisa de uma medalha olímpica e um medalhista olímpico iria alavancar isso tudo, né? Né, o esporte em si, como eu e o Manzan, quando estava liderando o circuito mundial, a gente alavancou o esporte de uma forma ou de outra, pelos meios que tinham, esse ESPN transmitia algumas vezes, outras televisões e tal. Né, hoje em dia o negócio é instantâneo, né? Acontece ali, já está sendo divulgado. Então, eu acho que, assim como o Guga, né, alavancou o tênis na época, então, assim, com certeza, acho que ficaria mais fácil. A gente só tem que achar. Só tem que achar. Você acha que já nasceu o medalhista olímpico, já está nadando, pedalando e correndo, ou você acha que tá na indecisão ali ainda aqui no Brasil? Ou há, né? Um homem ou uma mulher? Pelo o gap que está ainda hoje, né, assim, pelo que eu tenho acompanhado, eu considero assim, o Miguel um puta talento, acho que ele está amadurecendo. Assim, ele começou cedo, né? A gente não sabe, na verdade, até onde que ele vai chegar, mas ele tem um perfil, né, muito bom para o triatlo. Eu gosto de ver assim, o atleta, eu vejo por ele pelo perfil,
emocional e mental, assim, para ver se tem a postura, porque existe isso para o triatlo, um velocista é um outro perfil, né? Mas eu não acompanho, assim, tecnicamente ele, mas ele está com 20 anos aqui, eu acho que daqui 3 anos, eu acho que ele vai estar no outro nível. Foi quando eu com 23 anos, eu ganhei o circuito mundial, né? Então, acho que ele tem, daqui 3 anos, eu acredito que ele vai estar, né, com outro nível. Ele tem muito mais, digamos, potencial do que eu e o Manzan tínhamos, né? Porque ele já está pronto para nadar, já está pronto para pedalar, falta só alinhar essa corrida dele, ficar uma corrida mais competitiva, né, a nível internacional. Então, a esperança é ele ali, mas acho que para a gente, né, talvez uma medalha mais assertiva, né, digamos, acho que ainda está para vir aí, né, alguém que, ou mais de um, de preferência, ter 5 de uma geração que um vai puxando o outro, para a gente ter pelo menos, falar, pô, de 5, pelo menos um vai conseguir uma medalha olímpica. Foi muito na conversa, né, com o Braz, que a gente estava falando, era disso, né? Porque não adianta chegar só um lá em cima e tem que ser o dia bom, tem que funcionar, porque a Olimpíada não adianta ser bom também, né? Não pode dar nada de errado no dia, né? Enfim, tem que estar preparado, né? Sucesso é preparação, mais oportunidade, né? E você ter mais atletas, né? Chegar mais atletas para que, sei lá, na peneira ali dos 17 com 18 anos tenha 20, 10 mil atletas, sei lá, para ir subir 1.000, né? Porque acho que profissionais no triatlon hoje no Brasil, você acaba contando, se tiver 100 atletas profissionais hoje no Brasil, é muito, né? Eu acho. 100? Se tiver, Cara, nem isso, né? Hoje a situação, assim, está em extinção essa espécie aqui no Brasil, porque tá, não está sendo fácil. Muitos profissionais estão tendo trabalho paralelo, né? Então, para mim, já não é mais um profissional em si, né? Eu acho que eu fui o primeiro atleta a rescindir um contrato, né? Interrompeu um contrato de patrocínio para abrir minha empresa, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir levar as duas coisas, né? Do jeito que eu levava profissionalmente. Né? Então, eu podia ter continuado com o contrato mais uns anos e levando tudo. Falei, não, mas eu vou abrir empresa, vou focar nisso aqui. Né? Então, hoje em dia, muitos correm para essa alternativa de levar uma assessoria tal, e correndo para viabilizar a carreira. Mas, como eu falei, isso inviabiliza o nível também. Né? Fica mais difícil o cara chegar no nível internacional e ganhar as premiações que estão aí para ele se sustentar. Eu conversei com o Santiago, ele falou muito isso. Ele falou, cara, não lembro a idade agora, ou eu vou, monto minha assessoria, ganho dinheiro e sou, sei lá, 70% do atleta que eu possa ser, ou eu vou tentar ser 100% do atleta que eu possa ser e eu não sei como é que eu vou sobreviver financeiramente ainda. Então, ele optou pelo outro caminho, enfim. É uma decisão racional, né? Eu ia muito no emocional ainda. Eu vou com tudo e aproveitei a fase que eu podia. Aí também saí na hora certa, falei, já não estou mais sentindo que eu já não estou mais competitivo, né? E acho que eu saí na hora certa mesmo, porque começaram a aparecer muitos nadadores. E daí o ciclismo juntava lá na frente, era difícil buscar na corrida. Fica aquela história, né? Não ficar aqueles comentários, o Leandro devia ter aposentado já, olha lá o que tá fazendo ali, né? Aí, melhor parar quando esse comentário não chega, né? Eu ainda podia ter estendido assim até os Jogos Pan-Americanos de 2007, mas eu já estava me arrastando assim de querer dar uma parada, sabe? Mas com um Pan-Americano, que é diferente do nível de Mundial, de Olimpíada, ainda daria para brigar, né? Que foi no Rio, né? Foi no mas Rio, eu optei em treinar o Juracy, já estava treinando, e aí ele foi medalha de bronze lá. Foi bom. O Juracy, a gente falou aí de coisa, né, pelo esporte, da base, né? A gente não adianta chegar, o atleta, você falou peraí que eu me confundi aqui. O Hidalgo assim como o Guga, outros atletas no Brasil são muito achados, né?
pessoa certa que estava no lugar certo, né? Então, a história do Hidalgo, o pai dele treinava com Ortiz, viram lá, botaram o moleque para nadar, o moleque deu pau em todo mundo na natação. A história é mais bonita, mas a realidade deu pau, puxou o Matheus Diniz, por exemplo, e todo mundo falou, aquele moleque magrinho, como é que aconteceu? E aí veio a história. Mas talvez se ele não fosse naquele treino, a história podia ser diferente. Porque a gente não tem... acho que o produto, talvez, nos Estados Unidos, estando certo ou não estando certo, você tem toda uma produção de atletas até chegar a uma idade onde eles vão decidir se eles vão ser profissionais ou não, mas você tem uma fábrica, digamos assim, né, de produzir atletas. E o que eu ia falar do Juraci, que o Juraci está com a escolinha, né, a questão da base, então está com uma escolinha de triatlo, então pelo menos para as pessoas terem contato, as crianças terem contato com o esporte logo cedo, e aí num sentido ainda um pouco mais lúdico, né, de brincadeira, mas já nadando, pedalando e correndo, e né, o esporte como ferramenta educacional, mas também ali já está olhando, peneirando já quem possa ser, né? Que caminho você vê para o esporte para a gente poder pensar em gerações futuras aí de triatlon? É isso da base, mais projetos pessoais, no caso, né, projetos sociais feitos por uma pessoa física ou a CBTRI, onde é que você vê que é o modelo ideal para a gente chegar a ter essa formação maior de atletas do triatlo? Hoje a gente tem uma visão muito imediatista, né? E a própria confederação, a própria COB, né? Assim, acho que toda a estrutura está meio distorcida, assim, né? Porque o COB, por exemplo, valoriza as federações que conseguem, as confederações conseguem mais verbas se tiverem medalha, né? E então a confederação, por sua vez, vamos investir agora porque a gente precisa de dinheiro, fazer projetos para o próximo Olimpíada. Vamos ver quem tem mais condições, vamos dar condições para isso aqui. Mas vai ficar sempre nesse imediatismo, né? E se de repente der um passo atrás, não, vamos tocar vários projetos, primeiro sociais, né? Que é a base, para dali tirar um de rendimento e crescendo. Então a gente sabe, para conseguir uma medalha de ouro, assim, estatisticamente dizem que é 1 milhão para tirar uma medalha, tem que ter 1 milhão de praticantes para não ser o acaso, né? Porque no Brasil as coisas acontecem ao acaso, né? Assim, eu, Manzan, ter disputado o circuito mundial foi ao acaso, não foi ninguém, não partiu de um projeto, de um plano estratégico de desenvolvimento, né? Então, no Brasil, enquanto não tiver essa base, que não, ao meu ver, teria que ser, eu acho que sim, ao meu ver, né? Acho que muita gente sabe disso, que é óbvio, não é uma opinião só minha, não tô, mas assim, é óbvio que se a gente tivesse praticantes na escola, né? Se a escola fosse um meio de propiciar várias modalidades, né? Não só o triatlo como outros, né? E não só os jogos escolares, digamos assim, mas propiciar mesmo, ter estrutura, todas as escolas públicas, tal, ter professores estimulando isso, a gente conseguiria dar escolas é o primeiro passo, das universidades, né? Para dar uma sequência, e aí a gente teria essa formação, fora os projetos. Sim, se tivesse nas escolas públicas, já não precisaria nem tanto de projetos sociais, né? E então, assim, é a nossa cultura. Em todos os outros países, desde a escola já é estimulado, né? No Brasil, a educação física não é estimulada desse jeito, né? Infelizmente, né? Valorizada nesse ponto. O esporte não é valorizado nesse ponto como uma questão de saúde, né? Então, tem que ter essa cultura esportiva desde da primeira, segunda infância ali, né, de estimular. A consequência, eu fiquei de cara na Austrália, né, que eles motivam muito ao esporte lá em si, né, a gente chegou para competir lá, havia na praia uma escolinha de surf, com os meninos de 5, 6 anos. Aí você imagina, cara, se eles estão aprendendo a surfar, é porque eles já aprenderam a nadar. Verdade. Né? Então, se tem uma escolinha, estão lá no mar, mexido e tal, é porque eles já sabem nadar. Então, tem uma cultura esportiva, né? Então, você tem de onde tirar. É natural que surjam atletas, uns que vão ter esse talento, esse dom, essa vontade, né, de se tornar profissional. Outros vão praticar esporte no nível amador altíssimo, mas não querem se tornar profissionais. Então, é fácil de tirar. Aqui no Brasil é acaso mesmo,
aquele que bate a cabeça, que quer, que vai e dá sorte, encontra um técnico bom aqui, o pai, a família apoia, ou encontra alguém que olhou e apoiou, leva para um clube, né? Fora as condições. Tem gente que, alguns talentos, que não tem nem acesso à piscina, né? Se não tiver uma oportunidade de alguém, levar o cara a ensinar a nadar, né? Às vezes é um talento que nunca vai ser explorado por falta de acesso mesmo. E o que você falou, que mesmo que a pessoa não vá para o alto rendimento, altíssimo rendimento, a cultura esportiva não vai sair dela, né? Essa pessoa vai ser banqueiro, bancário, vai fazer, enfim, mas ele vai sempre pensar em esporte, ele vai ser talvez o cara do marketing que aprove o investimento no esporte, porque ele tem a cultura já, né? A gente não tem que inventar nada, cara. A gente só tem que copiar o que está sendo feito em outros lugares. Então, assim, né? Você vai falar, qual a sua opinião? Assim, a opinião de quem já viu aí o mundo afora é a mesma, né? A gente tem que valorizar isso. Tem que fazer, né? Tem que botar na prática agora. Tem que... E você deu, assim, na tua... Depois agora, você ficou um tempo com a... Me corrija se eu estiver errado. Você montou a tua assessoria, mas que era a Top Sports na época, é isso? Ficou Isso, na Top um pouco, eu lembro do uniformezinho da Top. Isso. Foi a primeira assessoria de Brasília, né? Empresa, né? Aberta. Eu fiquei 10 anos lá, a gente chegou a ter 300 alunos, tal, estrutura. Mas aí eu optei em fazer uma coisa mais restrita, né? E com até mais técnica tal para poder mais atenção. E hoje eu estou com essa, não é nem assessoria, uma consultoria esportiva, né? Eu trabalho com um volume menor de atletas, mas consigo trabalhar com mais qualidade e mais atenção. Tá certo. Quem não segue o Leandro aí, vê lá, tem cheio de vídeos, sempre tá falando dos vídeos, de técnica de natação, pedalada, algumas dicas. Eu vi porque você tinha sumido um pouquinho assim, depois voltou já com a tua marca e tudo. Eu falei, puta, legal. O branding todo novo e tal. Mas o que eu ia falar disso, na verdade, a assessoria que você também pegou, como essa consultoria, você pegou alguns atletas também para nessa migração, né, do profissional. Eu lembro do Thiago Brava, não, né? Tinha o Thiago Canabrava. Canabrava. E hoje o Martignac, né? Tem o Martignac que eu assessoro. Ele o Martignac foi do projeto, né? Do Juraci. Recentemente ele saiu, mas eu fui consultor do projeto, né? Consultor técnico voluntário, né? O Juraci me pediu lá para assessorar, ajudei até onde eu pude e depois continuei ajudando o Martignac, né? Recentemente ele optou em sair do projeto, treinar com um grupo e tal. Aí que ele está nessa transição, né? Que é a mais difícil. E aí tem o Canabrava hoje tá mais para tá fazendo ainda, mas não com o mesmo afinco, né? Acho que ele não vai seguir carreira. E hoje eu tenho o Gomide aqui em Brasília, que eu venho acompanhando ele desde os 14 anos que ele nada, eu tô de olho nele, né? Nadava fundo e tal. Aí eu conversava com o pai dele, vamos pro triatlo. Ele, não, ele está insistindo tal, não sei o quê. Aí eu trouxe para ele, tá perdendo tempo, cara, tá no triatlo. Quanto mais cedo entrar, ele tem que partir para o triatlo. Hoje ele ama o triatlo mais do que a natação, que era a paixão dele, né? E tem um outro que eu estou assessorando também, junto com outro técnico lá da Bahia, que é o Davi Lucas. O menino tem um excelente potencial, mas assim, não tem condições, né, de família mais carente, mas tem potencial. Então, assim, hoje eu trabalho muito mais com amador, mas eu estou sempre de olho, assim, meu sonho é poder trabalhar, ajudar esses talentos, né, que principalmente os que têm talentos não têm condição, né, que hoje o triatlo ficou muito, assim, muito caro, né, o material. Se você quer realmente competir, você tem que ter material. Às vezes você não detecta um talento porque somente vendo os resultados, porque você
você estiver em loco lá e ver, pô, o cara estava com uma bicicleta de ferro enquanto os outros estavam com roda, não sei o que e tal. Então, você analisar só os resultados, você não vai identificar quem tem talento ou não, né? Porque o material hoje faz muita diferença, né? Fórmula 1, né? Virou uma Fórmula 1. E se a gente não tiver também, se não tiver institucionalizado assim, algumas regras, padrões para esse triatlo infantil, triatlo até o alto rendimento, se a gente não limitar algumas regras de material, a gente vai sempre deixar o negócio mais elitizado, né? Que não é a realidade do Brasil. Então, uma das... aí que você vai, organizador, não, deixa... organizador promocional, deixa... vale tudo aí. O cara quiser competir com bicicleta contra-relógio, com roda, vale tudo. Mas para a gente detectar talento, tinha que ser uma coisa meio que padronizar, meio que o kart, né? Todo mundo tem o mesmo kart para largar. Nivelar, né, cara? Que aí você consegue ver, né? Realmente é complicado, né? A equação, realmente, a gente brinca, tinha um amigo que falava, né? Não, o triatlo era mais barato ter feito polo sobre o cavalo do que triatlo, né? Os cavalos que custam menos do que bike e tudo, né? Brincadeira, mas realmente ficou, né? Os preços estão absurdos, né? E para estar no alto rendimento, altíssimo rendimento, isso faz diferença, né? Se não tiver limitação. Isso dificulta novos entrantes, né? Com talentos, né? Então, esse menino da Bahia, por exemplo, cara, é uma realidade. Eu preciso que ele tenha um medidor de potência para eu acompanhar ele à distância para treinar a qualidade. Cara, ele não tem condições de comprar, tem que correndo atrás para ver se alguém arruma. Né? E meus alunos vão me ajudando, né, para conseguir que ele tenha material. Aí comprar. Até então a gente fala assim, tudo bem, a bike, né, faz muita diferença hoje, roda, rolamento de cerâmica, aerodinâmica, capacete e tal. Mas quando botar o pé no chão, não tem diferença. Hoje em dia já faz diferença. Já faz. Até há pouco tempo você podia dizer, não, mas pôs o pé no chão, aí pronto, fica todo mundo igual. Hoje, se não comprar um tênis de R$1.600, esse menino com um tênis normal não vai ter o mesmo desempenho do que o outro. Então, cara, não tem por onde correr. Aí, roupa de borracha, né, tudo interfere diretamente na performance, né? Não, mas é legal essa coisa de ter os atletas que acaba é o teu legado, né? Você vai conseguindo trabalhar o seu legado ali, né? Mas em real time, né? Você viu o que você já fez pelo triatlo, mas você consegue ali efetivamente puxar a orelha dos caras, mas conseguir estar ali, né? Ter a tua mão no futuro do triatlo. E é nessa fase que é bom que você está formando o atleta, está educando, passando valores éticos, tudo, né? Que depois o atleta profissional assim, já não tem mais jeito, aí já está cheio de mania, não tem como passar os valores. E, cara, você, falando em mania, né? Você foi um cara que lançou o treinamento mental lá atrás, quando nem hoje em dia todo mundo fala, vamos fazer mindfulness, vamos fazer, né? Tudo é muito legal, assim, todo o conceito. Mas lá atrás você já fazia, né? Você já foi meditar lá atrás. Hoje, como é que você vê hoje essa cena? Você levantou a plaquinha e falou, galera, eu já sabia. Era só ter me ouvido lá atrás ou não? É que nem o tênis de placa de carbono, né? A velha novidade e tal, já foi testado lá atrás. Se naquela época o marketing esportivo já era pouco evoluído, a psicologia desportiva, então, não existia. Né? Então, e o meu desafio, assim que eu entrei no triatlo, comecei a perceber, né, a dinâmica e o que você precisava para desempenhar, para fazer pelo menos perto do que, ou melhor do que você fazia no treino, era, né, esse condicionamento mental, esse equilíbrio emocional e mental para competir. Né? Então, eu fui atrás sempre fui fã da cultura oriental, né? Aí eu fui atrás, foi no ano que eu fui campeão do ciclismo mundial que eu comecei a meditar. Né? Foi 1º de janeiro, 6 da manhã, estava eu lá fazendo curso. Né? Que eu falei, cara, vou investir nisso, vou aprender. Né? Aí hoje tem todo esse
Mindfulness é uma coisa antiga, né? Foi, assim, pelo que eu entendo, eles deram uma adaptada para o Ocidente, né? Para ficar parecer mais fácil, tal. Mas eu sou, digamos, um meditador raiz, né? Eu não consigo usar aplicativos e meditação conduzida. Para mim, isso não é meditação, né? Assim, eu acho que pode ser útil para outros, mas como eu aprendi, né, sentar e meditar, não tem outro segredo, você não parar quieto e ficar, né, mergulhando ali, assim, quando vai negócio guiado, o negócio me atrapalha. Mas, assim, tem seu benefício para você ir aprendendo, mas a meditação real você tem que estar si por si, tem que estar ali e se esquecer, não tem que ficar dependendo, não, ficar dependendo de uma musiquinha, de uma batidinha, de uma condução. Dependendo de estímulos para poder meditar, né? Você tem que ter... senão você se limita, você tem que explorar, né, seu interior mesmo de forma... E você, hoje, se fosse o Leandro hoje começando no esporte, então possivelmente você teria usado a psicologia do esporte em seu favor também, cara. Sim, hoje esses conceitos, né, assim, são muito mais... Né, eu fui muito, na minha carreira, muito pela intuição, né? Tudo que eu fiz, aí para depois buscar a comprovação, né? Então, tipo, desde o bike fit, comecei a mudar a posição e perceber que aqueles padrões de ciclismo, de ajuste para o ciclista, né, medida, comprimento de perna, aquela fórmula matemática, não estava assertiva para o triatlo, que a posição mudou, né, as bikes, né, começar a inverter o canote. Então, fui pioneiro em muitas coisas assim pela intuição, né, porque a gente vai fazendo. E a meditação foi mais uma dessas. Eu não esperei uma comprovação científica que existe hoje para sentir aqueles benefícios. Eu comecei a meditar, praticar e vi os benefícios. Falei, cara, funciona. Né? Tudo bem. Hoje, que bom que tem uma comprovação científica, né? A neurociência muito evoluída, mas eu não esperei essa comprovação. E ainda assim, hoje, com comprovação científica, muita gente ainda não consegue valorizar isso e consegue praticar, que é uma coisa que todo mundo deveria saber, assim como é na cultura oriental, né? Todo mundo faz uma prática, seja Tai Chi Chuan, seja meditação, seja alguma coisa que você, nesse mundo corrido aí, você, principalmente quem está em São Paulo, não consegue parar 20 minutos para fazer uma internalização. É bem necessário mesmo. E, cara, agora mudando um pouco de assunto, não, né, não fora do triatlo, mas a gente falou um pouco do passado do triatlo, da base do triatlo e tudo. O que você acha do movimento da PTO? Você que é um cara que já viu várias tentativas de planos malucos pelo triatlon, coisas que entraram e saíram, enfim, o que você acha da PTO, do que está sendo montado, enfim? Eu acho que, assim, foi um super ganho para o triatlo profissional, né? Mais uma vez teve acho que um cara que abraçou a ideia, um idealizador, Um né, um mecenas ali. patrocinador, e eu acho que é o melhor caminho. Né, já foi tentado várias vezes até no Brasil, né, uma associação de triatletas profissional, mas aqui a gente nunca soube trabalhar em conjunto, em prol de alguma coisa assim, né? Sempre os interesses individuais estão acima do comum, né? E eles estão assim, de parabéns, acho que, né, em fortalecer isso e defender, né, e fomentar, né, o esporte do jeito que eles estão fazendo. Por exemplo, eles estão preocupados aqui com fomentar aqui no Brasil, né? Então, uma verba, né, para que o triatlo profissional não morra aqui, para que seja mais um polo, né, que possa trazer grandes provas para cá. Nessa pandemia, acho que o projeto era ter trazido, né? Eu entrei num projeto com challenge para fazer do challenge uma prova lá, mas aí na época no caso da pandemia não aconteceu, não ia fazer em conjunto, eu estava meio que envolvido ali, mas acho que tem tudo para prosperar isso aí, né? Essa ideia. Eu já coloquei o Gomide para se filiar lá, né? Acho que é o caminho. A gente tem que ter, né, eles estão, né, esse crescimento, esse envolvimento, esse entendimento do que é um triatleta profissional
e ele ser autossustentável, né? Assim, acho que hoje estão injetando dinheiro, né? Tem um patrocinador e acho que tem tudo para crescer nesse sentido. Eu até fui conversar com o pessoal, o modelo de negócio hoje ainda não tem um modelo de negócio, né? É um pouco... É o cara com dinheiro que está colocando e acho que eles vão tentar fazer transmissão paga ou fazer alguma outra coisa ou vender as transmissões para patrocinadores no futuro, enfim. Mas, de acordo com o que me falaram, ainda não saiu. O que o cara botou de dinheiro agora é 10% do que ele ainda vai botar. Então, está começando. Vamos ver, mas também acho legal, porque é um mecenas, mas de uma forma que não está ligada à pessoa do cara, né? Tem já uma associação, tem alguma coisa um pouco mais estruturada, né? Não é o cara rico brincando de triatlon. Que isso acontece muito. Aí, daqui a pouco, enche a mão, cheio, todo mundo satisfeito, daqui a pouco corta. Leandrão, para a gente terminar aqui, cara, eu sempre gosto de finalizar com uma pergunta filosófica. Você que é o cara da meditação aí. Qual que é o teu sonho hoje? Qual que é o sonho do Leandro Macedo hoje? Rapaz, hoje, assim, entre o triatlo, assim, a minha vida hoje está super boa, no sentido, eu tenho 2 filhos, recomecei tudo de novo, né? Um de 2, um de 4 e uma de 6. Né? Então, assim, meu sonho é que eles consigam crescer num país, né? Ou aqui, em outro lugar, mais civilizado, né? Em que o esporte seja valorizado, em que o machismo não exista, né? Que eles tenham condições de andar livremente, principalmente as mulheres, minha filha, né? Que não passe o terreno que as gerações passaram, né? Então, hoje, assim, meu maior investimento é na educação, né? Não adianta a gente querer alguma coisa melhor se não ensinar para os nossos filhos desde agora, né? Então, que a gente vê os absurdos que a gente vê aí, a gente tem que já educando eles para eles realmente conseguirem mudar alguns conceitos, alguns valores aí que se passam dentro do esporte, fora do esporte. Então, meu sonho é a gente conseguir que eles tenham um lugar melhor para viver aí, mais civilizado. Aí tá, bom sonho, bom sonho. Mas é um bom objetivo também. Assina embaixo. Leandrão, te agradecer, cara, pela participação, pelo ter aceito o convite aí. Tava bem corrido, que você falou que os moleques estavam na aula, né? Que não tava tendo aula, não tava tudo em casa, né? É mais fácil treinar para a Olimpíada ou cuidar dos moleques em casa no homeschooling? Ixi, mais fácil treinar para a Olimpíada. Cara, em casa é vida selvagem. Eu falei para o adulto que teve um filho recente agora, o resto é mole, assim. A criança é um bom meio de trabalhar o foco, cara. Você tá aqui, você tirou o olho meio chamando a atenção, você tirou o olho, olhou para o celular, pai, olha. Então, é uma maneira de você trabalhar o foco, de estar presente, é uma meditação constante. Legal, cara. Mas obrigado, como eu te falei antes, cara, o mundo TI aberto para você. Vamos contar um pouco dessa parte mais técnica também. Conta com a gente para isso. É sempre bem-vindo aqui. Tem todo o espaço que você quiser aqui. E obrigado, cara. Obrigado pela gravação, pelo podcast. Valeu, foi um prazer. Isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do MT Cash. Leandro Macedo, a lenda. É isso. Se liga aí que tem muito mais coisa vindo. Falou. Valeu.